calor daquele fim de tarde parecia emanar do próprio chão de terra batida, como se o vilarejo inteiro estivesse pulsando ao ritmo das sanfonas que ensaiavam ao longe. A praça principal já se enfeitava com bandeirolas coloridas, costuradas à mão pelas senhoras da associação do bairro, e o cheiro de milho assado e amendoim cozido flutuava no ar com uma suavidade quase adocicada. Era tempo de festa folclórica, e como acontecia todo ano, famílias inteiras se reuniam para dançar, rir e relembrar tradições que pareciam resistir ao tempo. Amanda observava tudo pela janela da cozinha da casa da irmã, mexendo o café no copo de vidro com movimentos distraídos. Ela havia voltado à cidade natal apenas para aquela semana especial de festas. Na capital, onde morava, tudo era prático, veloz e inodoro, o oposto do que aquele vilarejo representava. Mas havia algo que a fazia voltar. Talvez a memória do pai rindo alto com um copo de quentão, ou da mãe trançando seu cabelo com fitas coloridas para a quadrilha da escola. Ou talvez, agora, fosse outra coisa. Ela vai? Amanda perguntou sem tirar os olhos da rua. Vai sim, respondeu a irmã, sorrindo com uma malícia contida. Desde que ela voltou a morar com os pais, não perde uma festa. Ela, Laís, a vizinha da irmã, aquela mulher que parecia se mover em câmera lenta quando passava pelo portão, que exalava uma energia silenciosa e intensa, como uma tempestade que se arma longe, e você sente primeiro na pele antes de ouvir o trovão. Amanda e Laís se conheciam apenas de olhares trocados ao acaso e breves cumprimentos na calçada. Nunca houve conversa além do boa tarde, mas havia uma tensão não dita, um reconhecimento mútuo da presença do outro. Era como se o ar entre elas vibrasse, carregado de alguma eletricidade invisível. Naquela noite, a praça foi tomada por luzes de arraial, fitas penduradas nas árvores e canções populares que aqueciam até os corações mais endurecidos. As barracas se alinharam como soldados festivos e a quadrilha já se organizava ao som do locutor animado. Amanda vestia um vestido floral que deixava os ombros expostos e balançava levemente a cada passo. Seus cabelos estavam presos em duas tranças frouxas e as bochechas levemente coradas, mais pelo vinho que tomara com a irmã do que pelo calor da noite. Ela estava parada perto da barraca de pescaria quando a viu. Laís caminhava como se o tempo não a tocasse. Vestia uma saia longa de chita que dançava ao redor de seus tornozelos finos e uma blusa branca de algodão justo que abraçava seu corpo com elegância quase acidental. Os olhos dela varreram o local com tranquilidade até pousarem nos de Amanda, e ficaram ali, um segundo longo demais, um olhar silencioso que parecia dizer: eu sei. Quando Laís se aproximou, não disse nada de imediato, apenas parou ao lado dela e estendeu o braço para pegar uma paçoca da barraca. O toque dos dedos foi acidental, ou não. Amanda sentiu o arrepio como uma fagulha correndo por sua espinha, rápida e quente. Sempre gostou dessas festas? Laís perguntou, sem tirar os olhos da fileira de doces. A voz era grave, suave, quase sussurrada. Amanda demorou um segundo para responder. Gosto mais da noite que vem com elas. Tem um ar diferente. Laís virou-se para ela então, de corpo inteiro, e Amanda sentiu a presença dela com intensidade. Era o cheiro da pele, o calor que irradiava, a forma como seus olhos se demoravam nos lábios de Amanda, por frações de segundos. O coração dela apertou no peito com uma estranha mistura de ansiedade e excitação. E você dança? Laís perguntou, os olhos ainda presos nos dela. Se alguém souber me conduzir, Amanda respondeu, quase sem pensar. Laís sorriu de lado, um sorriso contido que acendia um mistério. Estendeu a mão com firmeza e naturalidade.
Então vem. A mão de Amanda tremia levemente quando tocou a dela, e o calor que passou entre as duas foi mais forte do que qualquer fogueira acesa na praça. Laís a levou até o centro onde pares se formavam, rodopiavam, riam, mas com elas era diferente. Não havia brincadeira no toque. Laís conduzia com uma firmeza sutil, os dedos apertando o centro da cintura de Amanda, os olhos não saindo dos dela. Seus corpos se aproximavam e afastavam com o ritmo da música, mas a tensão crescia a cada passo, como se o tempo da dança os arrastasse inevitavelmente a algo mais íntimo. A mão de Laís tocava as costas nuas de Amanda entre os ombros. O toque era quase nada, mas fazia com que o corpo inteiro dela se incendiasse. A respiração ficou irregular e havia uma vibração estranha dentro do peito, algo que Amanda não sabia nomear, mas que fazia seu sangue correr mais rápido. Num dos giros, Laís a puxou para perto e Amanda sentiu o rosto dela muito próximo. A boca quase tocava a sua têmpora. O sopro quente da respiração de Laís a fez fechar os olhos por um instante. Você tem cheiro de jasmim, murmurou Laís, com um tom quase ausente. Amanda não respondeu. Não era preciso. As palavras agora eram inúteis. A dança seguiu, mas não havia mais ninguém ali além das duas. O mundo era o toque das mãos, o calor do corpo, o arrepio entre os dedos. Era o olhar fixo de Laís que parecia querer atravessar todas as camadas de Amanda até encontrar algo escondido e querer ficar ali. Quando a música acabou, ficaram paradas por um instante, as mãos ainda entrelaçadas, os olhos se dizendo mais do que qualquer voz seria capaz. Vem, disse Laís, com simplicidade. Amanda a seguiu sem perguntar para onde. A festa seguia atrás delas, cheia de risos e cores. Mas à frente, onde os passos as levavam, havia apenas o som abafado dos próprios corações. Laís a levou por entre as vielas do vilarejo, por caminhos de terra úmida e silêncios que pulsavam mais alto do que a música deixada para trás. Amanda a seguia como se estivesse em transe, os olhos fixos nas costas nuas e douradas da outra mulher, visíveis entre os fios do cabelo solto e a alça fina da blusa. Cada passo soava como um segredo contado ao vento, suave, mas irrevogável. Pararam sob um pequeno alpendre de madeira, iluminado apenas pela luz amarelada que escapava da janela da casa ao lado. Ali, o som da festa parecia distante, como se pertencesse a outro mundo. Laís encostou-se à parede, de braços cruzados, os olhos fixos em Amanda com uma firmeza que a fez estremecer. Não sabia se você viria, murmurou, a voz agora mais grave, mais íntima. Amanda encostou-se ao batente da porta oposta, com o peito subindo e descendo, como se o próprio ar tivesse se tornado mais denso. E por que me chamou? Laís sorriu, mas foi um sorriso sem leveza. Era carregado, profundo, como se dissesse mais do que queria revelar. Porque não conseguia parar de olhar para você desde a primeira vez. O silêncio que se seguiu foi cheio de perguntas que ninguém ousou fazer. Amanda sentia o coração martelando com violência, o sangue pulsando nos pulsos, nos lábios, nas pontas dos dedos. Algo dentro dela se agitava, querendo escapar, uma vontade contida por tempo demais. Laís se aproximou devagar. Cada passo dela era como um fio esticado entre elas, tenso, prestes a arrebentar. Quando parou diante de Amanda, estava perto o suficiente para que o perfume suave da pele a envolvesse por completo. Jasmim, suor, calor. Os olhos de Amanda correram pelo rosto da outra mulher, hesitando na curva do maxilar, na sombra do pescoço, no brilho úmido dos lábios entreabertos. Você sente? Sussurrou Laís, os olhos cravados nos dela. Amanda não respondeu, apenas assentiu, com os olhos, com o corpo, com a respiração que agora tremia,
E foi nesse gesto silencioso que Laís ergueu a mão, muito devagar, como se cada milímetro do movimento tivesse peso e intenção. Os dedos roçaram a lateral do rosto de Amanda, traçando uma linha lenta até atrás da orelha. O toque era leve, mas incendiava. A pele de Amanda arrepiou inteira como se tivesse sido varrida por um sopro de vento morno vindo de dentro de si mesma. É como eletricidade, murmurou Amanda, quase sem voz. Laís sorriu outra vez, desta vez com a expressão de quem sabia exatamente o que causava. É o que acontece quando a gente se segura demais. Os rostos estavam tão próximos que o ar entre eles parecia conter umidade. Amanda sentia o calor subir pelo pescoço, descer pelas costas, se acumular entre as pernas como uma onda prestes a quebrar. Mas havia algo na forma como Laís esperava, sem pressa, sem exigência, que fazia aquele momento se expandir, estender-se como uma seda sobre a pele. Quando Laís encostou a testa na dela, o toque era mínimo, mas carregado de tudo. Amanda fechou os olhos e ficou ali, sentindo a respiração da outra mulher misturar-se à sua, o suspiro se encontrando no espaço tênue que os separava. Se eu te beijar agora, disse Laís com a voz embargada, não vou conseguir parar. Amanda abriu os olhos devagar e eles se encontraram de novo, e ali não havia mais dúvida, nem jogo. Havia necessidade. Então não pare. O beijo veio como uma liberação, lento no início, com os lábios se buscando em hesitação, depois mais profundo, mais urgente, mais rendido. Amanda sentiu o gosto da boca de Laís como se reconhecesse algo antigo, algo familiar e ao mesmo tempo totalmente novo. Os corpos se encaixaram como peças que sempre estiveram à espera uma da outra. O calor subia em ondas, os dedos de Laís afundando na cintura de Amanda, puxando-a com uma fome contida. A noite ao redor pareceu silenciar. Não havia mais sons de festa, nem cheiro de milho queimado, nem sorrisos de dançarinos embriagados de quentão. Havia apenas aquela varanda estreita, o toque das bocas, o desespero dos dedos que queriam mapear cada pedaço de pele por baixo da roupa. O mundo tinha se reduzido ao frêmito dos corações e à embriaguez dos sentidos. Amanda sentia o corpo inteiro vibrar. Quando Laís a encostou suavemente na parede e pressionou o quadril contra o dela, uma vertigem a tomou. Era como se cada parte do corpo gritasse pelo toque da outra, como se estivessem em combustão lenta. As mãos de Laís percorriam as laterais do vestido de Amanda, com movimentos firmes, mas reverentes, como se soubesse exatamente onde tocar, onde causar arrepios, onde despertar o que estava adormecido. Você tem ideia do que está me fazendo sentir? Murmurou Amanda, a respiração entrecortada. Laís encostou os lábios em seu pescoço, roçando com a boca entreaberta, deixando um rastro quente na pele sensível. Tenho, sussurrou, porque estou sentindo igual. A intensidade daquele momento as desfez e refez várias vezes. E ainda que não houvesse pressa, havia urgência. Ainda que não houvesse promessas, havia algo muito mais forte: desejo. Ficaram ali por muito tempo, coladas uma à outra, como se não houvesse passado, nem futuro, apenas aquele presente febril que as consumia em silêncio. Quando enfim se afastaram, os olhos ainda estavam presos, as bocas ainda entreabertas, os dedos ainda trêmulos. Amanda sentia o corpo leve, mas o coração pesado com algo novo, denso, que não sabia nomear. Sabia apenas que, a partir dali, tudo mudara. Acho que nunca mais vou conseguir olhar para você como antes, disse ela num sussurro. Isso é bom ou ruim? Amanda sorriu, os olhos escurecidos pela mistura de paixão e medo. É inevitável, como você. Laís se inclinou mais uma vez e o beijo seguinte foi breve, mas marcado com uma intensidade que ficaria na memória como tatuagem.
Então, sem mais palavras, Laís tocou a mão de Amanda com delicadeza, entrelaçando os dedos, e a conduziu de volta para a noite morna do vilarejo. A festa ainda acontecia, as sanfonas ainda cantavam, as fogueiras ainda queimavam, mas entre elas já havia algo que queimava mais, algo que não poderia ser desfeito. Amanda caminhava ao lado de Laís, o corpo ainda em combustão contida. Sentia as coxas aquecidas sob o vestido, os lábios ainda sensíveis, como se o beijo estivesse impresso ali, pulsando em silêncio. Toda vez que o braço de Laís roçava o seu, mesmo que brevemente, um arrepio subia pelas costas como se o corpo inteiro quisesse ser tocado outra vez, mais fundo, mais sem freios. Na praça, a festa seguia como se nada tivesse acontecido. Crianças corriam com estalinhos, pares giravam sob ordens de um animador animado, e o cheiro de pipoca e fumaça de fogueira enchia o ar como perfume de infância. Mas para Amanda, tudo parecia mais turvo. A música soava abafada, distante, como se o mundo tivesse ficado para trás, e o presente existisse apenas entre ela e Laís. Sentaram-se lado a lado num dos bancos de madeira sob uma árvore enfeitada de luzes. A madeira era fria, mas os ombros se tocavam, e esse pequeno contato bastava para reaquecer tudo. Amanda cruzou as pernas devagar, consciente do modo como o vestido subia sobre sua coxa. Não olhou para Laís, mas sentia o olhar dela ali, fixo, presente, intenso. Você não tem medo? Amanda perguntou sem virar o rosto. Laís demorou a responder. Seu silêncio parecia refletir as faíscas da fogueira próxima. Do quê? De sentir? Ela respondeu por fim, a voz baixa, mas firme. Já tive. Agora só me assusto com a ideia de não viver isso. Amanda finalmente virou-se para encará-la. O rosto de Laís estava iluminado pelas luzes penduradas, e havia uma beleza crua ali, como algo revelado sob a pele, algo que nem mesmo as palavras tocavam. Havia desejo, sim, mas também havia algo mais, algo que Amanda não sabia se estava pronta para nomear. Isso tudo parece tão rápido, murmurou, com um meio sorriso nervoso. Laís respondeu com um olhar que dizia tudo. Não era rapidez, era urgência. A gente já estava dançando há muito tempo, Amanda. Só ninguém tinha chamado a música. A frase ficou ali, reverberando no ar, até que uma voz familiar quebrou o feitiço. Ué, vocês aqui? Era a irmã de Amanda, sorrindo e se abanando com um leque de papel. Estava procurando você. E a Laís, sumida também. Laís se levantou com um movimento tranquilo, a postura elegante. Amanda sentiu imediatamente a ausência do calor ao lado. Só fomos andar um pouco, muito barulho para minha cabeça, respondeu ela com um sorriso discreto. A irmã fez uma careta cômica. Também tô quase surda, mas não dá para resistir a esse forró, né? Ela puxou Amanda pelo braço. Vamos, você ainda tem que dançar com o João, o amigo do Carlos. Prometi que apresentava. Amanda hesitou por um segundo, os olhos buscando os de Laís, que sustentou o olhar com um brilho quase imperceptível nos lábios. Ela assentiu levemente, como quem diz, vai. Amanda foi, mas enquanto dançava com João, enquanto girava, sorria e fingia se envolver nos passos da quadrilha improvisada, sua mente estava em outro lugar. Não era nos braços do rapaz educado que tropeçava nos próprios pés, mas na varanda escura, no toque dos dedos de Laís em sua cintura, no beijo que ainda incendiava sua pele. E Laís permanecia à margem, encostada em um dos postes da praça, observando com uma serenidade que escondia a voracidade que Amanda já conhecia. Ela não precisava estar perto para ser sentida. Era como um perfume que se cola à memória e assombra cada instante. Mais tarde, depois dos fogos e das últimas danças, quando a praça começou a se esvaziar
e os grupos foram migrando lentamente para suas casas, Amanda se viu outra vez diante da vizinha, agora sob a sombra de uma árvore, no silêncio que vem depois do riso. Vai dormir na casa da sua irmã? Laís perguntou, a voz tão macia que mal quebrava o ar. Amanda assentiu, sem conseguir sorrir. Estava cansada, mas era um cansaço que vinha da intensidade do dia, do desejo acumulado e da luta interna para manter-se em pé diante de algo tão maior que si mesma. Laís aproximou-se um pouco, mas não a tocou. Os olhos eram suficientes. Quando falou, sua voz era um fio quente que se enrolava em Amanda. Quero te ver amanhã. Mais calma. Só nós. Amanda hesitou, os olhos fixos nos dela. O coração batia forte, mas com uma pulsação serena, como se aceitasse, enfim, o caminho que era inevitável. Me encontra no ateliê, depois do almoço, completou Laís, e o sussurro parecia prometer mais do que palavras poderiam conter. Amanda apenas assentiu, e o sorriso que veio depois foi um convite silencioso, um sim sem voz, mas com o corpo inteiro. Naquela noite, demorou para adormecer, deitada no colchão inflável, no quarto de hóspedes da irmã, com o som dos grilos ao fundo e o cheiro de lençóis recém-lavados, Amanda fechava os olhos e sentia tudo de novo. Os dedos de Laís em sua nuca, a respiração colada à sua pele, o calor daquele beijo que parecia ter mudado sua estrutura interna. O corpo reagia sozinho às lembranças. Um arrepio, uma tensão entre as pernas, um suspiro perdido no travesseiro. Ela sabia que havia cruzado uma linha. E não havia arrependimento. Apenas a sede de seguir. Porque entre ela e Laís havia algo vivo, pulsante, uma conexão que não pedia permissão, apenas seguia. E o dia seguinte se aproximava, com a promessa de mais, com a promessa de Laís. O calor da tarde seguinte parecia se acumular nos telhados, entre os arbustos floridos e o silêncio rarefeito que pairava após a euforia da noite anterior. As ruas estavam calmas, como se o vilarejo inteiro respirasse mais devagar depois da festa. Amanda sentia o tempo correr diferente, não lento, mas elástico, como se cada minuto se estendesse apenas para alongar a espera. Na casa da irmã, o almoço foi preguiçoso, conversas casuais, risadas dispersas e um bolo de milho morno que deixava um perfume adocicado no ar. Mas Amanda mal ouvia. Seu pensamento estava em outro lugar. Cada garfada parecia um obstáculo. Cada riso, uma distração daquilo que a tomava por dentro como um fogo quieto. Laís, o convite, o ateliê. Na hora marcada, saiu sem dar muitas explicações, apenas vou dar uma volta, que não soou estranho, e mesmo que soasse, ela não se importava. A calçada estava quente sob seus passos. O vestido leve ondulava com o vento suave que passava entre as cercas, e seu coração batia descompassado, como se soubesse que algo prestes a acontecer mudaria tudo. O ateliê de Laís ficava no fundo da casa dos pais dela, atrás de uma cerca coberta por trepadeiras. Era um cômodo de paredes claras, janelas grandes, e o cheiro de tinta, papel antigo e ervas secas pairava como uma memória. Amanda empurrou o portão devagar, e o rangido do metal foi o único som por alguns segundos. Laís estava de costas, organizando alguns potes numa estante. Vestia uma saia longa de linho cru e uma blusa de alcinha solta, com os cabelos presos em um coque frouxo. A luz do sol que entrava pelas janelas riscava seu corpo com sombras douradas, e Amanda teve que parar por um instante apenas para observar. Laís se virou com um sorriso que não era ensaiado, nem casual. Era íntimo, um sorriso de quem esperou. Você veio. Amanda fechou o portão atrás de si, as mãos ainda úmidas de nervosismo. Eu não conseguiria não vir, respondeu, a voz mais baixa que o necessário, como se o lugar pedisse silêncio. Laís caminhou até ela, devagar.
os pés descalços deslizando sobre o chão frio. Quando parou diante de Amanda, os olhos se prenderam nos dela, e a intensidade do olhar era como um abraço sem toque, um convite sem palavras. Não precisa dizer nada, murmurou. Já está tudo dito aqui. Pegou a mão de Amanda e a levou até o centro do ateliê, onde um tapete de palha cobria parte do chão. Ali, sentou-se devagar, cruzando as pernas, puxando Amanda para sentar-se à sua frente. O espaço entre elas era pequeno. Os joelhos quase se tocavam. As mãos ainda estavam unidas, mas agora os dedos se enlaçavam com intenção. Amanda sentia o cheiro da pele de Laís, o calor que emanava de seu corpo, o ritmo suave da respiração. E havia algo na maneira como ela a olhava, sem pressa, mas com profundidade, que fazia Amanda se despir por dentro. Quando eu te vi dançando ontem, disse Laís, sua voz como mel escorrendo, eu soube que você me sentia também. Aquela fome que não se nomeia, mas que se carrega no olhar. Aquela vontade que cresce mesmo quando se tenta negar. Amanda assentiu. Seus olhos estavam presos nos lábios de Laís. O peito subia e descia devagar, mas dentro dela o corpo vibrava em antecipação. Eu senti desde a primeira vez que cruzei com você no portão da sua irmã, confessou com um sorriso quase tímido. Mas não sabia se era real, se era só imaginação. Laís se inclinou e as mãos pousaram suavemente nos joelhos de Amanda, os polegares acariciando em círculos lentos. O toque era pequeno, mas provocava ondas. O ar ficou mais quente, mais espesso. Eu estive esperando que você enxergasse, murmurou, mas agora não quero mais esperar. E então, com uma lentidão que não era hesitação, mas reverência, Laís deslizou as mãos pelas coxas de Amanda, subindo até a cintura, puxando-a gentilmente para mais perto. O corpo de Amanda obedeceu com naturalidade, como se já conhecesse aquele caminho. Quando os rostos ficaram tão próximos que seus narizes se tocavam, Laís fechou os olhos e sussurrou: Me deixa te sentir. O beijo veio como um mergulho em água morna, profundo, macio, cheio de entrega. Não era um beijo afoito, mas intenso. Cada movimento dos lábios parecia carregar semanas, meses, vidas de desejo guardado. Amanda gemeu baixinho contra a boca de Laís, sentindo as mãos dela percorrerem suas costas, sua cintura, com uma firmeza doce que a fazia derreter. Os corpos se aproximaram mais, e a posição sentada se desfez quando Amanda se viu deitada sobre o tapete, Laís sobre ela, o peso do corpo pressionando com exatidão os lugares onde mais doía de vontade. As mãos se exploravam com urgência contida, como se cada toque dissesse: ainda não é tudo, mas é o começo. A saia de Amanda subiu, o joelho de Laís se encaixou entre suas pernas, e o calor que veio desse contato arrancou dela um suspiro que mais parecia um lamento, um som cru, involuntário, arrancado do fundo. Você é quente, Laís murmurou, a boca agora roçando o pescoço de Amanda, deixando rastros úmidos e arrepios em cada curva. Amanda não respondeu. Sua pele falava. Seu corpo, arqueando-se sob o de Laís, era a própria linguagem da rendição. As respirações se tornaram mais pesadas, o ritmo mais lento e arrastado, como se elas quisessem se perder na eternidade daquele momento. Os olhos se encontravam entre um beijo e outro, e cada olhar trazia a certeza de que ali havia algo que não era só físico, era carne e espírito em combustão. Quando Laís deslizou os dedos pela costela de Amanda, chegando à base de seus seios por cima do tecido leve da blusa, ela a olhou nos olhos e disse, com a voz embargada: Me deixa descobrir você. Amanda segurou a mão dela sobre o próprio peito, respirando rápido. Descobre, mas devagar. Quero lembrar de tudo depois. E assim foi. A tarde seguiu dentro daquele ateliê como um segredo sagrado,
Entre beijos longos, toques suaves e suspiros compartilhados, elas se conheceram em silêncio. Não disseram eu gosto, eu quero, eu preciso, porque tudo isso estava ali, escorrendo pelos dedos, se entrelaçando nas pernas, nos cabelos, nos sorrisos ofegantes depois de cada beijo mais fundo. O sol já começava a baixar quando se deitaram lado a lado, ofegantes, suadas, rindo baixinho sem saber exatamente do que. As mãos ainda se procuravam, os olhos ainda pediam mais, e Amanda sabia, profundamente, visceralmente, que depois daquela tarde, depois daquele toque, não havia mais como voltar a ser quem era antes. Algo dentro dela havia sido despertado, e tinha o nome de Laís. O fim daquela tarde não se anunciou com pressa. O céu se tingia em tons alaranjados, e o ar era morno, embalado por uma brisa preguiçosa que invadia o ateliê pelas janelas abertas. Lá dentro, entre os panos no chão, pincéis espalhados e o perfume de jasmim que se impregnava nas almofadas e nos cabelos, Amanda e Laís permaneciam deitadas, envoltas por um silêncio espesso, mas profundamente íntimo. Amanda tinha a cabeça apoiada no ombro de Laís e sentia o peito dela subir e descer sob sua bochecha, ainda quente. As pontas de seus dedos deslizavam suavemente pela pele do braço da outra mulher, desenhando caminhos invisíveis, como se quisesse memorizar cada detalhe do corpo que agora conhecia. Havia um torpor doce no ar, aquele tipo raro de cansaço que vem depois de se viver algo pleno, desejado, arrebatador. Você me deixou sem chão, murmurou Amanda, sem abrir os olhos. Laís virou o rosto devagar, colando os lábios nos cabelos dela, num beijo lento, quase uma bênção. Eu queria mesmo te tirar do eixo, para que você olhasse para dentro e se visse de verdade. Amanda sorriu, com uma ponta de incredulidade. Não era o que tinha imaginado quando voltara para a cidadezinha. Não era o que esperava daquela festa, nem da mulher de sorriso contido e olhos quentes. Mas agora, ela não conseguia mais lembrar de uma versão de si mesma em que Laís não estivesse. Ficaram ali por longos minutos, o tempo dissolvido em toques suaves, mãos entrelaçadas, palavras que não precisavam mais ser ditas. Até que, enfim, Amanda se sentou devagar, ajustando a alça do vestido que pendia frouxa pelo ombro. Preciso voltar antes que comecem a me procurar, disse com voz macia, sem querer romper o encanto. Laís apenas assentiu, os olhos ainda presos aos dela, como se a visão da outra mulher se afastando fosse dolorosa demais para verbalizar. Amanda se inclinou para um último beijo, calmo, demorado, cheio de coisas não ditas. E quando os lábios se separaram, Laís falou baixo. Me promete uma coisa? Amanda a olhou, atenta. Prometo que isso não vai ser só uma lembrança bonita de verão. Amanda engoliu em seco. O coração apertou. Era isso o que temia, que tudo ficasse ali, naquele quarto, naquele calor da tarde, naquele tapete marcado por dois corpos em combustão. Mas ao olhar para Laís, seu rosto, sua vulnerabilidade exposta sem defesas, ela soube que não poderia deixá-la ali, que a história delas precisava de mais. Isso é o começo, não o fim. Laís respirou fundo, com os olhos marejando por um instante, mas sem se desfazer. Ela apenas assentiu, e Amanda viu um brilho crescer no olhar dela, um brilho que prometia reencontro, continuidade. Horas depois, já de volta à casa da irmã, Amanda enfrentou as perguntas com sorrisos leves e evasivas. Fui dar uma volta. Precisava respirar. Só andei um pouco, mas por dentro ela estava em outro lugar. Cada gesto era memória. Cada silêncio trazia de volta o som do sussurro de Laís contra sua pele. Naquela noite, ao deitar-se, o corpo ainda pulsava. Sentia os rastros dos toques, o calor na pele,
a umidade da tarde escorrendo entre as pernas com o mesmo desejo adormecido que agora conhecia nome e forma. Era inevitável, irreversível. A paixão de Laís não era um capricho, mas uma linha que costurava algo novo dentro dela, e não havia como escapar. Nos dias seguintes, elas se encontraram outras vezes, às escondidas no quintal, em corredores vazios da igreja, entre sorrisos contidos no mercado, bilhetes deixados sob a almofada de uma cadeira. A paixão que nascera naquele beijo sob a luz da fogueira crescia a cada gesto roubado, a cada olhar silencioso, mas o vilarejo era pequeno e as paredes sabiam escutar. O risco era real e ambas sabiam, mas havia um pacto não dito entre elas, de viver aquilo por inteiro, sem arrependimento, de não desperdiçar o que queimava dentro. Na última noite, antes da volta de Amanda à cidade grande, elas se encontraram uma última vez, no mesmo ateliê, agora sob o luar. A luz prateada desenhava contornos suaves na pele, e o silêncio era denso como bruma. Beijaram-se devagar, com a consciência de que cada segundo era sagrado. Fizeram amor como quem se despe do medo, com a delicadeza de quem oferece tudo, sabendo que o tempo pode ser cruel. Quando Amanda partiu, Laís ficou à beira do portão com os cabelos soltos e a pele banhada em saudade. Elas não disseram adeus, não disseram até logo, apenas trocaram um olhar, cheio de histórias, de promessas, de desejo, e mesmo enquanto o carro se afastava, Amanda levava consigo o gosto da boca de Laís, o calor de seu toque e a certeza indelével de que jamais seria a mesma, porque há encontros que não passam, que se imprimem na pele e na alma, que ficam ecoando no corpo como uma canção de festa ao longe, mesmo quando tudo já terminou. E Laís era essa canção, a que nunca cessaria dentro dela.